Mulher que teve seu útero retirado e após a cirurgia descobriu que sofreu um aborto, será indenizada. Imaginem a seguinte situação. Uma mulher foi submetida a uma cirurgia de retirada de útero e posteriormente descobriu que sofreu um aborto em decorrência desta manobra cirúrgica. Inimaginável, não é mesmo? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de um erro médico grosseiro que ceivou de uma mulher a oportunidade de ser mãe. É regra do nosso ordenamento jurídico que todo aquele que causa qualquer espécie de dano ou lesão fica obrigado a indenizar. Essa disposição ela pode ser conferida pela leitura do artigo 186 do Código Civil, que irei fazer. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse artigo evidencia que existem 4 elementos essenciais da responsabilidade civil: a ação ou omissão, a culpa ou o dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Agora imaginem a seguinte situação que eu mencionei no início desse vídeo. Uma paciente, ela foi submetida a uma cirurgia de esterectomia e quando da realização da biópsia pós-cirúrgica, descobriram que havia um feto de 4 meses que foi indevidamente retirado. É evidente que os requisitos ensejadores da indenização estão presentes. Agora vamos analisar o caso concreto. Uma mulher foi submetida a um procedimento de retirada de útero, visto que ela foi diagnosticada com útero policístico. Ocorre que, entre a data do diagnóstico e a realização da cirurgia, passaram-se 2 anos. Quando finalmente o procedimento cirúrgico foi realizado, a paciente estava grávida e não sabia. E em decorrência desta manobra, ela sofreu o aborto. A mulher somente descobriu que estava grávida quando recebeu o resultado da biópsia, sendo informada, inclusive, que estava no 4º mês de gestação e que a gravidez acabou sendo interrompida em razão da cirurgia. Nos autos da ação de indenização, a mulher alegou que se tivesse conhecimento da situação, teria seguido com a gestação e não sido submetida a esse procedimento cirúrgico. De acordo com o entendimento do relator desembargador Percival Nogueira, da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que manteve a condenação proferida em 1º grau no valor de R$25 mil, conforme laudo pericial, os elementos necessários para a responsabilização do Estado estão presentes no caso, uma vez que o hospital universitário não fez todos os exames quando da realização da cirurgia. O magistrado ressaltou que entre os exames necessários que a paciente teria que fazer nessa fase pré-operatória era justamente o diagnóstico de gestação em laboratório ginecológico de admissão da paciente, solicitação de avaliação laboratorial 6 meses antes do procedimento ou indicação do uso de método contraceptivo. O desembargador ainda teceu comentários acerca da responsabilidade de meio e de resultado. Brevemente explicando, nas responsabilidades de meio, como o próprio nome sugere, o profissional, e aqui nós podemos citar os médicos, exceto os cirurgiões plásticos, a responsabilidade deles, do cirurgião plástico, é de resultado. Os advogados também têm responsabilidade de meio, dentre outros profissionais. Esses profissionais, eles se comprometem com a utilização de todos os meios disponíveis para obter o sucesso em seu trabalho, não podendo garantir o resultado almejado a todos eles. No médico que eu fiz a distinção, numa regra geral, a responsabilidade é de meio. Quando for de cirurgia plástica, ele garante o resultado, a responsabilidade é de resultado. Dos advogados, é só de meio. Dos dentistas, de uma maneira geral, a responsabilidade também é de meio, exceto se eles foram ortodontistas. Se colocarem aparelhos, eles se comprometem com a obrigação de resultado. Então é muito importante saber se a obrigação é de meio ou ela é de resultado. No caso do médico, que nós estamos abordando aqui, ele não pode garantir a cura do paciente, mas ele deve utilizar de todos os meios técnicos, científicos, na busca desse fim.
Já nas obrigações de resultado, o profissional ele garante o resultado, né? Conforme eu mencionei, que os cirurgiões plásticos, o ortodontista, o fim positivo é esperado desses profissionais. E prosseguiu, o desembargador, ele prosseguiu constatando que houve uma falha grave no procedimento médico que levou ao aborto indesejado. Abre aspas. Evidentemente, não se trata de esperar que toda intervenção médica tenha sucesso por resultado, mas deve ter o sucesso por objetivo. Para tanto, é preciso que se empregue os meios mais adequados ao alcance. Lógico que nesse caso, do ginecologista, do obstetra, a sua responsabilidade ela é de meio. E como meio, ela realmente aqui houve um erro grosseiro, que não visualizou que a paciente estava grávida quando da manobra cirúrgica. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos 100.88.11-64.2015.